pessoal, hoje nessa aula da sexta semana nós vamos ter uma boa revisão sobre os comandos de DML e DDL. Isso foi a pedido de alguns alunos que tiveram algumas dúvidas e queriam é, é, uma aula extra dedicada a esse assunto. E já que nós estamos num bom cronograma, eu acho que hoje seria uma ótima oportunidade para a gente estar revendo alguns comandos com outros exemplos e com outros detalhes, ok? Então, na aula de hoje, é, como nós vamos falar de DML e de DDL, né? E o que são os DDL e os DML? DDL, DML é a linguagem de manipulação de dados, ou então LMD, mas ela é mais conhecida como DML pelo acrônimo em inglês da qual ela se originou, que é Data Manipulation Language, certo? Essa linguagem, como ela diz, é de manipulação, a linguagem de manipulação. Então, quais são os comandos que nós usamos para manipular os dados de um banco de dados? Não é isso? É o SQL, é o insert, é o update e é o delete. Então, a gente manipula os dados, a gente insere os dados, a gente altera aqueles dados, a gente consulta os dados fazendo vários joins com outras tabelas para ter resultados mais apurados, mais detalhados, enfim. Então, já que nós pegamos esse dado, manipulamos da forma que nós queremos para mostrar para o usuário, nós usamos a DML, linguagem de manipulação dos dados. Ok, pessoal? A linguagem de definição de dados, ou DDL, que é Data Definition Language, é a linguagem para você criar, alterar e deletar não registros, e sim objetos do banco de dados. Quem são esses objetos? São tabelas, são história de procedures, são funções, são triggers, são índices, enfim. Os objetos, ela se refere a objetos, que é onde o dado vai estar manipulado. Então, tabelas, história de procedure, funções, índices. O ato de você criar, alterar e deletar, você estará usando uma linguagem de definição de dados, ou DDL. Ok, pessoal? O conteúdo dessa aula, nós vamos usar um modelo lógico de agendamento, como exemplo, um modelo lógico de agendamento de uma oficina mecânica para criar todo o banco de dados e todos os seus objetos, testando comandos mais comuns de DDL e de DML, certo? As atividades vão ser criar o database, criar as tabelas do database, popular essas tabelas, selecionar registro das tabelas recém-criadas, ou também selecionar registro de mais de uma tabela por uma vez, utilizando joins, e por último, deletar os registros. Observação, pessoal, o script utilizado nessa aula vai estar disponível para vocês, para todos os alunos, para que possa testar em casa, acompanhando a aula, ok? O modelo lógico que será seguido vai ser esse aqui. Ele é composto de 3 objetos: o cliente, uma agenda e os mecânicos, certo? O cliente vai ter o ID do cliente, que vai ser a chave primária, o nome, que vai ser um varchar de 45 caracteres, o modelo do carro, que tem também um varchar de 45 caracteres, e a data de nascimento do cliente, certo? O mecânico vai ser uma tabela bem menor, só o ID do mecânico e o nome dele. Na agenda vai estar composta por quem? Pelo ID da agenda, que é a chave primária, pela data que foi agendado o serviço, a hora que está marcado o agendamento e o ID do cliente que tem aquele agendamento e com qual mecânico ele vai fazer o seu serviço. E também quero deixar uma observação aqui, que esse modelo foi criado no MySQL Workbench e seu arquivo também estará disponível a todos os alunos, ok? Então vamos lá testar no Workbench. Ok, o arquivo é esse aqui, eu chamei de script oficina mecânica, certo? Vai estar disponível, como eu já disse, e nós vamos criar esse database. O database, o diagrama é esse aqui, certo? Veja que aqui tem os relacionamentos das chaves, o ID do cliente, apontando para o cliente
ir para o mecânico e do mecânico direcionando para o agenda e do cliente direcionando para a agenda também, certo? Então já foi definido aqui, tá? Vamos lá, pessoal. O que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos criar o nosso database, um novo database, que nesse caso eu vou chamar de database, vou chamar este database de oficina, certo? A linha de comando para ele é muito simples, pessoal. É uma linguagem DDL, que é de definição. Nós vamos usar create database, nós estamos dizendo o que é que nós estamos criando, e o nome do database que nós estamos, do nosso novo database, ok? Então eu vou marcar ela aqui, toda a linha, e vou executar somente a linha que está marcada. A mensagem que foi com sucesso, aqui, marquinha verde, então ele já deve estar bem aqui no lado oficina, ok. Nosso database já está criado, porém ele está vazio. Ele não tem nenhuma tabela, nenhuma view, nenhum storage procedure e nenhuma função, certo? A primeira tabela que nós vamos criar é a de cliente. Lembre-se que o cliente tinha o ID do cliente, o nome, o modelo do carro e a data de nascimento. Então vamos lá. O comando é um comando de DDL, create. O que nós vamos criar? Uma tabela está aqui. Em seguida, nós vamos ter que dizer qual é o database, o esquema que ela faz parte, no caso é o oficina, que é o nosso esquema, o database que nós acabamos de criar, e o nome, ponto, e o nome da nossa tabela, certo? Em seguida, nós abrimos parênteses, e dentro desses parênteses é que nós vamos dizer todas as suas colunas e suas características, como chaves primárias, forem chaves estrangeiras, enfim, os componentes, os objetos pertencentes à tabela, tá? O primeiro item da tabela vai ser o ID, né? Que aqui nós chamamos de ID cliente. Lembre que ele está fiel ao modelo. É importante sempre vocês terem atenção e deixar fiel ao modelo, porque afinal de contas é um modelo que você vai se basear quando você precisar fazer alguma consulta sobre aquele banco, ok? Então, o ID cliente, eu estou dizendo aqui que ele é um inteiro, o tipo de dado que vai armazenar nesse campo é um inteiro, e que ele não pode ser nulo. Por que eu botei não nulo? Ele não vai aceitar que seja valores vazios, até porque ele vai ser a chave primária. E uma regra para a chave primária é que o registro deve ser obrigatório. Não pode haver uma chave primária nula, certo? Ou vazia, ok? Então, not nulo, vírgula, todos os objetos, as colunas, na hora da definição, são separadas por vírgula, ok? O nome, que vai ser o nome do cliente, ele vai ser um varchar, que é para texto, e eu estou definindo que vai ser 45 o tamanho da coluna, do espaço para armazenar o nome do cliente. E também estou dizendo que é não nulo. Por quê? É uma questão de integridade. Eu não quero que exista um cliente sem nome, certo? Todos os clientes no meu sistema deverão ter nomes, tá? O próximo campo é o modelo do carro, que também é um varchar de 45, mas esse aqui eu estou dizendo que eu permito que seja nulo, certo? E depois, por último, a data de nascimento, que é um do tipo date. Esse tipo date, ele tem apenas ano, mês e dia, certo? Ele não vai ter hora. E eu também estou dizendo aqui que ele vai poder ser nulo. Próxima declaração que nós vamos fazer vai ser a chave primária, que basta você escrever primary key e entre parênteses você dizer qual é a chave primária. No caso aqui, ID cliente. Fechou o nosso parênteses da nossa tabela, está aqui ele abrindo e ele fechando, e aí você coloca o ponto e vírgula, que é o sinalizador de término do comando, ok? Vamos executar. Ok? Create tabela oficina cliente, está criado ok com sucesso, está aqui a marquinha verde, certo? Vamos conferir aqui no lado. Ok, tabela cliente está criado com tranquilidade. Então vamos lá criar a tabela mecânica. A tabela mecânica é bem menor, tá? Mesma forma, pessoal, create table, tá? O nome do nosso database, que é a oficina, ponto. Mecânico é o nome de nossa tabela, e nós abrimos os parênteses para os itens dessa tabela. O primeiro item é o ID mecânico, que é a nossa chave primária, que ela é inteiro e não nula,
certo? Não vai permitir valores nulos pelo mesmo motivo do ID cliente. Em final de contas, nós não podemos ter uma chave primária com valor nulo. Próximo campo é o nome, que eu vou baixar de 45, também não nulo. Eu quero que todos os meus mecânicos tenham um nome. E aí a próxima definição é quem é a chave primária. A chave primária é o ID mecânico, está referenciado aqui. E aí nós podemos fechar o parênteses do comando de create table e executar. Ok, aqui criado com sucesso também. Perfeito, vamos conferir aqui do lado. Pronto, nossas duas tabelas já estão aqui. Só agora eu posso fazer a tabela agenda. Por quê? Porque essa tabela agenda ela depende da tabela cliente e da tabela mecânico, certo? Porque existem nessa tabela agenda dois campos que são chaves estrangeiras apontadas para a tabela cliente e a tabela mecânico, certo? Para a criação, create, também na mesma sintaxe, create table, nosso database, ponto, o nome da nossa tabela, certo? Abre o parêntese e aí vamos começar a definir. O primeiro campo que eu vou definir é o ID da agenda, que é o chave primária, certo? Nesse caso eu estou dizendo que aqui tem uma novidade. Eu estou dizendo que ele é inteiro, até aqui tudo bem, não nulo, até aqui também tudo bem, está igual às outras. Mas eu estou dizendo aqui mais uma propriedade, eu estou dizendo que ele é auto-incremente. O que é isso, auto-incremente? É o seguinte, eu não vou precisar passar para essa tabela o ID de cada vez. Eu não vou precisar me preocupar com isso. O próprio MySQL, toda vez que um novo registro for criado, ele vai pegar o último ID e adicionar mais um. Então ele vai ser autocrescente, certo? Então eu não vou precisar estar toda vez que eu for inserir um registro na agenda, estar informando o ID agenda direto no comando de SQL. O próprio MySQL vai criar esse valor para mim, pegando o último mais um, o último mais um. E esse número nunca poderá se repetir, ok? Ele não se repete. Até porque ele feriria as regras de uma chave primária. O próximo campo é a data da agenda, que eu chamei aqui de DT agenda, que é do tipo date e nulo. Poderia ser not nulo também, não tem problema, mas é porque eu estou seguindo o nosso diagrama, a risca, tá? A hora, time. Esse time, lembre-se que eu falei que lá no data de aniversário, eu disse que o date ele armazena só dia, mês e ano. Então, o time armazena hora, minuto e segundo, ok? O ID do cliente, que vai ser nossa chave estrangeira, e o ID do mecânico, que também será a nossa chave estrangeira, que eu também estou dizendo que não pode ser nulo, tá? Então, vamos definir a nossa chave primária, que vai ser o ID agenda, e aqui nós vamos começar a definir as nossas chaves estrangeiras. O primeiro comando que a gente, para abrir esse comando, a gente bota constraint, certo? Dá um nome a essa constraint, que no caso eu estou chamando aqui de FK agenda cliente, que é foreign key, entre agenda e entre cliente, ok? É um bom nome que de cara, lendo o nome do objeto, você já tem uma noção às quais as tabelas ele está relacionado. Aí eu digo que é um foreign key, aponto para ele, dentro desses parênteses, quem é a coluna da tabela e faço a referência à tabela a qual ela se originou, que no caso vai ser a oficina, nosso database, ponto cliente, na coluna ID cliente, certo? Então aqui eu estou casando o ID cliente da minha tabela agenda com o ID cliente da minha tabela cliente, certo? Então eu estou vinculando os dois para que haja consistência no meu banco, tá bom? Próxima foreign key é a do mecânico, certo? Tá aqui, constraint, FK agenda mecânico. Definimos aqui a foreign key com a nossa coluna, na nossa tabela, a nossa coluna recém-criada, que vai já recém ser criada, e ID mecânico. E referencio a tabela a qual ela se originou, que é a nossa tabela oficina.mecânico. E aí eu digo qual é a coluna. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou casando esse ID mecânico na tabela agenda com o ID mecânico na tabela mecânico. E aqui finalizo o meu comando de SQL com o meu ponto e vírgula. Pronto, também criou. Está aqui, oficina agenda criada com sucesso. Perfeito. Temos também um comando de DDL, os comandos
alter e drop, certo? O alter é para você alterar qualquer tabela, qualquer coluna. O drop você pode destruir qualquer tabela, qualquer coluna, qualquer objeto, inclusive até o próprio database, tá? Vamos ver aqui, no caso, vamos usar o alter e o drop. O alter para alterar itens de uma tabela e o drop para alterar uma coluna da tabela, tá? Na tabela oficina cliente, eu vou criar uma outra coluna qualquer, que eu estou chamando aqui de nova coluna, que eu vou até apagar ela em seguida, só para a gente demonstrar esse comando funcionando. Então o comando é alter table, o database ponto a nossa tabela, add, que eu estou adicionando essa coluna com o nome de nova coluna, e o tipo dela vai ser um varchar de 1 caractere só, tamanho 1, não nulo, ok? Na verdade, não vou ter que botar não nulo, vou botar nulo. Nulo, certo? E aí nós vamos executar. Ok, a oficina foi adicionada, tá aqui. Deixa eu sair, pronto. add nova coluna, deu tudo certo? Vamos, se vocês quiserem conferir, a gente vai dar uma atualizada aqui e ele vai aparecer lá. Tudo bem, a nova coluna está. Em seguida, nós, além do adicionar, nós podemos modificar, alterar alguma propriedade da coluna, tá? Também utilizando o alter table, porque nós estamos fazendo uma alteração na tabela. E qual é a alteração? É uma modificação em uma determinada coluna ou várias colunas, tá? Nesse caso aqui, eu decidi que o tamanho dessa coluna não vai ser mais um caractere não, vai ser 50, certo? E aí nós vamos utilizar alter table, oficina.cliente, modify o nome da coluna que eu quero modificar e as novas propriedades dela. Vou continuar deixando como nulo, porque já tem dado lá. Então, ok, também foi executado com sucesso, certo? O tamanho dessa tabela já é de 50 caracteres. Por último, como essa nova coluna é uma coluna que não pertence ao nosso modelo, tá? Eu vou dropar, ou seja, eu vou deletar, destruir essa coluna. Também utilizando o alter table, não estou apagando a tabela, estou dropando apenas uma coluna da tabela, tá? Então, alter table a nossa tabela, oficina.cliente, drop o nome da coluna que eu vou deletar, excluir. Ok, pronto, deu tudo certo. Esse drop você pode usar para outros objetos, por exemplo, drop table e a tabela que você deseja deletar. Drop database e o database que você vai deletar. Então, o drop ele é um comando de definição como create. O create para criar e o drop para alterar, para deletar. E o alter para alterar os objetos. Então vamos, pessoal. Esses três comandos que nós vimos aqui, aliás, 4 comandos, foram comandos de DDL, tá? De definição, Data Definition Language.